Olá e bem-vindos de volta ao nosso curso de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a aula de número 6, em que nós vamos falar um pouco sobre o tema aprendizagem emocional. É importante essa aula especificamente entendermos o papel da emoção e eu gostaria de pedir para você se atentar um pouquinho sobre a nossa pergunta, a nossa questão inicial que nós vamos explorar ao longo dessa aula. O que é e como funciona a aprendizagem emocional? E como objetivos de aprendizagem, entender um pouquinho o papel da educação na chamada psique humana, ou nas emoções, conhecer os diferentes estímulos e níveis da memória e também o que a neurociência fala sobre emoções na aprendizagem. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre o papel do educador. Geralmente, nós estamos habituados a um professor que está contratado para transmitir um certo conhecimento ou poder contribuir com a sua experiência para um certo grupo específico em sala de aula. Mas a figura do educador, ela vai um pouco além disso. O educador, ele tem o papel de ajudar o seu aluno a encontrar o seu máximo potencial. E nós temos uma frase que nós geralmente utilizamos que escolas doentes geram alunos doentes. E o aluno ele já vem para a escola, na verdade, muitas vezes, com uma série de traumas emocionais, com problemas de autoestima, com problemas com uma série de medos e bloqueios a respeito do que vão pensar da opinião dele, ou a respeito do medo do vexame que ele pode experimentar numa sala de aula, ou porque já experimentou isso em experiências prévias, medo da humilhação, enfim, uma série de situações que o aluno pode enfrentar emocionalmente. E isso afeta-nos e é assunto do nosso programa porque isso influencia a qualidade da aprendizagem. Isso influencia a qualidade da aprendizagem, é um assunto do educador, é um assunto que tem que ser observado de alguma maneira. Então o educador ele não é um terapeuta, ele não é um psicólogo, mas ele tem que estar sensível à realidade emocional do seu grupo, entendendo quando a emoção está sendo usada ao seu favor para promover e ampliar a aprendizagem, ou quando de fato as emoções estão bloqueando o crescimento, estão bloqueando o desenvolvimento e a aprendizagem de um aluno ou de um grupo específico. Então é importante nós entendermos uma expressão que é utilizada por um autor chamado Auguste Cury, chamado janelas killers. E as janelas killers, na verdade, são janelas que nós abrimos que tendem a criar bloqueios ou que tendem a criar mecanismos de defesa emocionais. E toda vez que uma janela killer ela é aberta, ela tende a bloquear a nossa capacidade de aprender, de interagir e de ser espontâneo. E como educadores, nós precisamos observar quando certas janelas killer são abertas e ajudar os nossos alunos a enfrentarem seus próprios conflitos. Isso faz parte do desenvolvimento da psique humana e das emoções ou do sistema de crenças que o aluno carrega dentro de si. Então, o educador tem um tremendo papel de ajudar os seus alunos a alcançarem a sua inventividade, a sua criatividade, a sua capacidade de sonharem. Isso certamente se faz gerindo as emoções, ansiedade, expectativas de um aluno ou de um grupo de alunos. É importante entender também que o educador tem um papel fundamental no estímulo da memorização e da nossa capacidade de inteligência. A memória, ela é caracterizada pelo nosso nível de retenção de um certo conhecimento. Então nós podemos reter mais ou reter menos. E a emoção tem um papel fundamental nesse processo. Então, através desse slide, eu gostaria que você observasse os níveis de aprendizagem que nós podemos experimentar compreendendo o papel da emoção. Então, o primeiro nível, ou o nível mais amplo, que é o nível intelectual, o nível da razão ou do raciocínio lógico, ele é a interação do meu sistema nervoso com o ambiente. Então, é você me falar alguma coisa e eu interpretar isso cognitivamente, ou seja, um professor faz um discurso, um palestrante, um instrutor passa uma instrução e eu interpreto isso cognitivamente, racionalmente, eu faço uma compreensão disso. Então, a interação intelectual e lógica, ela é a primeira interação que eu tenho e ela é a mais superficial. Ela é mais rápida,
mas ela também não é absorvida com profundidade. Então, a capacidade de retenção no nível cognitivo racional, ela é bastante reduzida. Num segundo nível, nós temos as emoções. E a emoção, ela tem um papel importante de filtrar uma experiência. Isso é fácil de entender. Tenta lembrar aonde você estava e o que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, quando você ouviu falar do ataque terrorista das Torres Gêmeas. E você facilmente vai se lembrar do que você estava fazendo, onde você estava efetivamente, por causa do impacto emocional que aquilo teve em você. Agora, tenta lembrar o que você estava fazendo há 3 semanas atrás, numa terça-feira, ou qual foi o seu almoço especificamente. E perceba que a sua dificuldade de lembrar de fatos superficiais é muito mais difícil. E por que isso acontece? Porque a emoção, ela vai trazer, na verdade, uma carga de prioridade da retenção de memória. Então, a emoção, ela tem a capacidade de abrir uma janela de memória ou de fechar uma janela de memória. Da mesma forma que as nossas emoções bloqueiam memórias traumáticas ou memórias que produzem dor, como se fosse um mecanismo de defesa interno que todos nós carregamos dentro de nós mesmos. Então, a emoção, ela pode amplificar a sua capacidade de memorização ou ela pode fechar a sua capacidade de memorização a partir da emoção experimentada. E por fim, a memória é esse resgate de um fato, de uma informação. E esse resgate nós fazemos também através de níveis fisiológicos, que são experimentados através da emoção na qual foi experimentada. Se uma emoção teve um impacto profundo nas nossas vidas, a nossa capacidade de lembrar aquilo vai ser aumentada, porque nós somos seres emocionais e respondemos emocionalmente às situações que estão à nossa volta. Então é importante entender que memorização está vinculado ao nosso nível emocional. Por isso é interessante trazer para o nosso ambiente de sala de aula um processo de sensibilização emocional. Então trazer a emoção no nosso dia a dia, na nossa conversa, contando uma história, por exemplo, ou ajudando um aluno de uma certa maneira, ou interagindo com o nosso grupo de uma certa maneira, ajuda a criar um ambiente emocionalmente saudável, que permite a memorização e a ampliação do processo de aprendizagem. Eu quero trazer para vocês um pouquinho algumas ideias da neurociência e como a neurociência ajuda a gente a entender as emoções no processo de aprendizagem. Olha um pouquinho esse slide. Nesse slide nós vemos um trabalho apresentado por Lent, que foi um pesquisador que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, onde ele esclarece que nós temos 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. E o hemisfério esquerdo tem um papel, ele tem uma característica de processamento de informações e o direito tem outra. Então, no hemisfério esquerdo estão habilidades como escrita, fala, cálculos matemáticos, compreensões linguísticas. Já no hemisfério direito é a nossa capacidade mais intuitiva, é a musical, reconhecer categorias de objetos, por exemplo, entender níveis de relacionamento com pessoas. Então, na neurociência, há a especialização dos hemisférios. Então, a gente chama isso da teoria da dualidade cerebral. Então, o hemisfério esquerdo é conhecido pelo lógico, fatual, analítico. E o hemisfério direito é o informativo, intuitivo, emocional. Então, a inteligência não é só o hemisfério esquerdo ou direito, mas é a integração e a combinação desses 2 hemisférios. É a capacidade cognitiva e a capacidade emocional integrada e trabalhando junto para ampliar a experiência emocional. Nesse slide você vai ver uma bailarina dançando ou girando. Eu gostaria que você fixasse os seus olhos nessa bailarina e me dissesse, ela está girando para o lado esquerdo ou ela está girando para o lado direito? Se você observou, desculpa, que ela está girando para o seu lado direito, possivelmente o seu lado direito, o hemisfério direito do seu cérebro está preponderante nesse momento. Se você consegue olhar ela girando para os 2 lados, você tem um QI acima de 160, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Yale. Mas esse é um teste interessante para mostrar como é que nós temos perspectivas cerebrais, e isso na verdade é só um exercício que tem uma ilusão de ótica. É você que está interpretando, é o seu cérebro que está dizendo qual é o lado que a bailarina está dizendo. Na verdade, ela é só uma sobreposição de imagens que causa uma ilusão de ótica que você interpreta e dá sentido para ela. Isso mostra a importância do uso
tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do seu cérebro. A memória também tem uma classificação de memória de longo prazo ou de curto prazo. Isso é especialmente interessante quando pessoas têm uma amnésia, uma perda de memória quando recebem uma pancada na cabeça. Quando alguém sofre uma pancada na cabeça, geralmente são as memórias de curto prazo que são esquecidas. As memórias de longo prazo são lembradas, o que mostra um estado fisiológico diferente da maneira como nós retemos informações no nosso cérebro. Por fim, eu quero mostrar para vocês nesse último slide quais são 4 estímulos de memória através do trabalho de Condell, que também é um prêmio Nobel da Medicina, sobre as motivações, sobre os estímulos de como a memória acontece no processo de aprendizado. A primeira delas é a motivação, que pode acontecer de maneira fisiológica. Por exemplo, quando você está com fome, você sabe o que você precisa comer. Se você está com sede, você precisa beber. Se você está com frio, você precisa se aquecer. Se você está com calor, você precisa, de alguma maneira, se refrescar. Então, a aprendizagem fisiológica é a maneira como nós respondemos às nossas próprias necessidades físicas. E é uma motivação que nos leva a agir de uma certa maneira. O comportamento reforçado é quando você tem a sensação de prazer quando você faz alguma coisa. Então, quando você faz alguma coisa que lhe causa prazer, você tem a motivação de repetir aquilo. Isso ajuda você a aprender ou assimilar um aprendizado de uma maneira diferenciada. Ou um comportamento reforçado socialmente. Quando o professor ou seu chefe ou alguém te dá um feedback positivo a respeito de alguma coisa boa que você faz. Então, isso vai te estimular a querer fazer, crescer e aprender mais sobre aquilo. Então, a motivação ela tem um papel importante no processo de retenção do conhecimento e de memorização. A emoção, como nós já falamos, também vai ajudar você a ampliar a sua capacidade de memória ou a reduzi-la de acordo com a experiência emocional que você está vivenciando. A concentração, que é a sua capacidade de vigília e de colocar foco em um ponto específico que você está observando, ajuda também você a reter uma informação diferente de uma distração de inúmeros estímulos que podem estar à sua volta que permite você se distrair. E, por fim, a repetição, que é a maneira de decorar tabuada e tantas outras coisas que nós aprendemos ao longo da vida, é repetindo várias e várias vezes para aprender aquilo de maneira bastante específica. A associação de informação também é uma maneira que nós encontramos de estimular a memória no processo de aprendizagem. Ou seja, você vê uma aula na sua sala de aula, você olha os slides depois você lê um artigo sobre aquilo, em casa você assiste um documentário sobre aquele tema. Então você está usando diferentes estímulos para ampliar a sua capacidade de memorização sobre um certo tema. A memória certamente é um aspecto fundamental no processo de aprendizagem e levar em consideração esses estímulos tornará a sua aula, o seu processo de aprendizagem muito mais dinâmico. Não esqueça de acessar as atividades referentes a esse programa ou a essa aula e também não deixe de interagir colocando a sua opinião sobre esse tema e podendo contribuir com as suas ideias e com a sua opinião. Eu quero estimular você a continuar firme nos seus estudos, a estar participando, interagindo e desejando para você, como sempre, ótimos estudos e até a próxima.